Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Podemos sentar, amados? Eu gosto assim, né? Direto. Né? Isso que é bom, né? Amados, antes de entrarmos aí no Evangelho, o Evangelho de hoje é um Evangelho que é um desafio, porque como pregar de maneira satisfatória um patrão que elogia um ato desonesto do seu funcionário. Mas a gente vai entender o contexto aí. Antes de entrar no Evangelho, vou entrar no outro assunto polêmico, que é a primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo. A primeira leitura de Amós, na realidade, tem o mesmo pano de fundo do Evangelho. Mas a segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, ela tem uma particularidade. São Paulo vai falar a Timóteo que nós precisamos rezar, de certa maneira, neutro das nossas paixões. O que quer dizer isso, padre? Que as nossas orações elas deveriam ser neutras dos nossos apegos materiais. As nossas paixões elas são muito movidas, as nossas orações elas são muito movidas por paixões, por apego. Né? O Senhor fala, reza por vossos inimigos. É ruim, hein? É ruim, é difícil. Raramente alguém vai falar, Senhor, eu quero que meu inimigo seja feliz, Senhor, converta o coração do meu inimigo. Quando, na realidade, isso é um preceito bíblico, isso é um desejo de nosso Senhor. Sabe por quê? Porque a salvação é para o corpo de Cristo. A salvação não é dada de maneira individual. Quando eu sou batizado, automaticamente eu sou incorporado ao corpo de Cristo e me torno igreja. E o Senhor quer a salvação de todos. Rezar por nossos inimigos. Depois a gente pode até, discutir essa questão do que é o inimigo, porque nós não somos inimigos uns dos outros, somos irmãos. Né? Mas rezar por aquele que não nos faz bem é uma obrigação para que eu possa também ter um bem-estar. Por exemplo, teu patrão te persegue. Teu patrão é o cara que pega no teu pé constantemente. Teu patrão, ele está longe das coisas de Deus. E por isso ele age ali com rigor da lei, ou melhor, até muitas das vezes, contrariando a lei, sendo injusto contigo. Aí você alimenta o ódio do patrão.
E aí você constantemente fala assim, eu quero que essa desgraça morra, né? Eu quero que ele suma da minha vida, eu quero que outra pessoa assuma a sua função. Eu não estou sendo inteligente. A minha inteligência, a minha racionalidade deveria me dizer que se meu patrão fosse um homem convertido, a minha vida seria melhor. Com certeza a minha vida seria melhor. E a segunda leitura gira em torno disso. Eles estão ali com um governante que eles não concordam, né? E o Senhor fala assim, olha, rezem por eles, porque se eles se converterem, a tua vida vai ser melhor, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem que se estrepar todinha, tem que se dar mal, para que todos entendam o quanto eu estou certo. Tá vendo o quanto eu disse que não prestava? Né? Eu sou certo, eu sou o cara que sempre, né, quase que profetizei que ia dar tudo errado. E o Senhor fala, não, não é por aí. Olha como começa a leitura. Ele fala assim, caríssimo, antes de tudo, recomendo que se faça preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens que governam, por todos aqueles que ocupam alto cargo, porque isso é agradável a Deus e isso faz parte do teu bem-estar. O sucesso dessas pessoas é o teu sucesso, né? E não é indiretamente, não. É direto, é direto. E aí vocês tirem a conclusão de vocês. Eu não quero fazer, né, nenhum discurso partidário, porque eu nunca usei isso aqui, o presbitério, né, para fazer nenhum discurso político, e não vai ser hoje que eu vou usar, né? Pelo contrário. Mas ele só está falando da situação seguinte, rezar pelos nossos inimigos é um ato não só lógico, como é a nossa obrigação, rezar pela conversão de todos, né? Porque Deus quer a salvação de todos, dos justos e injustos. Não é isso que você prega? É isso que você prega. Não é isso que você deveria vivenciar? É isso que você deveria vivenciar. Né? Fazer o bem somente para as pessoas que nos fazem bem é moleza, é bíblico. É moleza. O desafio é fazer o bem para aqueles que não nos fazem bem. Né? É pedir a salvação para aquelas pessoas que eu acho que já estão no inferno. Porque se eu entendo que a pessoa já está no inferno, eu tenho a obrigação moral e religiosa de orar para que aquela pessoa saia do inferno. E não para dizer para todo mundo o quanto eu estou certo, né? E o quanto aquela pessoa merece estar no inferno. Né? Dá para entender? Tirem a conclusão de vocês. Né? O evangelho de hoje, aqui que é o nosso foco central. O evangelho de hoje é o evangelho que vai falar de um administrador, uma parábola, né? Existe um homem rico que ele coloca alguém para administrar os seus bens. A gente, de cara, como é uma parábola, a gente nos dá a liberdade e também um senso comum de entender que o homem rico, o dono de tudo, é Deus. É Deus, né? É um senso comum da nossa fé, entender que o dono de tudo é Deus. E que nós somos administradores das coisas de Deus. Porque tudo que nós pensamos ter não é nosso. É o meu filho, não é teu filho. Antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Deus te confiou a criação dele aqui na Terra. Não é verdade? Então, assim, nada nós temos. Onde nós moramos, a nossa casa, se a gente parar para pensar, não é nossa. Esse dia eu estava refletindo sobre terrenos, né? A gente tem o direito de uso do terreno. Você paga imposto para estar ali. Então, se você deixar de pagar, você vai sair dali e vai perder o direito de uso. Porque a terra não é sua. Nem a que você vai no final da vida, também não é, porque depois de 2 anos já te tiram dali, jogam fora a ossada, porque outro precisa ocupar o espaço. Então, nada é nosso. Nada é nosso, né? E aí ele fala o seguinte, que foi dado a esse administrador, e ele começou a agir de maneira infiel. E chega o momento da prestação de contas, e o dono de tudo fala assim, olha, você vai ser mandado embora. Aí dá ali quase que um aviso prévio para ele. O que ele pensa? O que o administrador pensa? A casa caiu. Né? A casa caiu. Eu não tenho coragem de mendigar, eu tenho vergonha, eu não tenho força para acabar, ou seja, disposição para trabalho ele não tinha, né? Sempre ficou lá pendurado, né, no patrão, e ele não tinha absolutamente condição de nada, e ele, de maneira esperta, ele já fala assim, já sei o que fazer. Pega os devedores e começa a recalcular a dívida. Alguns estudiosos, né, eles falam, da Bíblia fala assim, o que ele fez nada mais foi que tirar a sua parte do juro. Ele chega ali e fala assim, quanto você deve ao meu patrão? É 100? Paga 50.
É 80, paga 30. Ele começa a recalcular. Então ele tira o que ele estava roubando, uma vez que ele é um administrador desonesto, ele tira aquele excesso, ganha um amigo, porque no fundo ele está fazendo a sua cama, ele precisa deitar. Ele está fazendo a sua cama, ele fala, sabe que a casa caiu, né? E aí o patrão fala, você foi esperto. Sabe por que você foi esperto? Porque você usou dos bens materiais para ganhar, né, os bens futuros. E a Bíblia também fala dessa realidade, né? Usai das coisas materiais para poder adquirir aquilo que não é material. Porque tudo que nós temos é para a honra e glória do Senhor, né? Deveríamos saber usar os dons que Deus nos dá para aquilo que verdadeiramente importa, que é a glória do Senhor. A sua casa é para a honra e glória do Senhor. O seu carro é para a honra e glória do Senhor. O seu trabalho é para a honra e glória do Senhor. Como assim, Senhor? É entender, né, que tudo que você tem é para a honra e glória do Senhor. Agora, como você vai administrar isso para ganhar os bens futuros? Use da sua inteligência. Não é verdade? Agora, se você ficar para é para minha honra e glória, é só para mim, é só para os meus frutos, o meu uso e fruto e por aí fora, você vai chegar um momento que você vai entender que não dá para engolir o carro, não dá para comer a casa, né? Porque tudo passa, materialmente tudo passa. Então, o que o administrador está elogiando aqui, na realidade, ele está usando de uma linguagem exortativa, não elogio, mas uma linguagem exortativa para nós, ouvidores da palavra do Senhor, né? Onde ele fala assim, olha, seja inteligente, veja que esse homem fez daquilo que era ruim algo bom, algo bom. E constantemente ele fala sobre essa realidade. Amados, esse mundo é uma peregrinação. Esse mundo nos é dado muitas coisas. Mas se você não souber usar, você pode destruir os dons de Deus na sua vida. E pode acabar fazendo com que aquilo que deveria te levar até o céu, te leve até o inferno. E era o que o administrador estava fazendo. E aí o Senhor aí no Evangelho vai continuar a parábola falando, né? Ele usa uma expressão que é curiosa, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Traduzindo, foi o que eu falei, né? Usai do material, que é efêmero, para poder ganhar aquilo que é eterno. E aí ele vai continuar falando que ninguém pode servir a Deus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. É fato, amados, é fato. A Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Quanto a gente demanda, quantas coisas que nós temos demanda do nosso tempo. Eu agora estou tentando viver, eu estou brincando lá em casa, assim, agora eu sou minimalista. Né? Porque a gente vai ganhando algumas coisinhas, é uma brincadeira apenas, mas já ganhando essas coisinhas de botar em cima da prateleira, do armário, tal. Olha, quando você tira para limpar aquilo, né? Quanto trabalho você tem para tirar de poeira, colocar, e quando você não tem, você chega, passa o pano, está limpo. Então, as coisas demandam tempo. Se você quiser organizada, se você quiser bem apresentada, demanda tempo, né? Aí você imagina a pessoa que tem mais de uma casa, demanda tempo. Ah, eu tenho uma casa de fazenda, demanda tempo. Então, as coisas demandam tempo. Não é à toa que a palavra fala que onde está o seu tesouro, aí está seu coração. E aí ele fala, não dá para servir a dois senhores. Você não tem cabeça para isso, não tem cabeça para isso, né? Uma vez eu falei aqui na comunidade, para quem os bens materiais desta vida basta, a morte é o verdadeiro desespero. A morte é uma verdadeira catástrofe humana. Porque se a pessoa entende que o que ela tem basta, morrer significa perder tudo aquilo que ela acha que lhe basta. Tudo aquilo que ela acha que lhe basta. Então ela fala, vou morrer, perdi minha casa, vou morrer, perdi minha família, vou morrer, perdi meu carro. Porque tudo lhe bastava e a morte acabou. Agora, para quem entende, né, que tudo que tem é dom de Deus e que lhe serve para poder fazer, né, a vontade do Senhor, a morte é lucro, porque eu, no final da vida, eu falo assim, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu durante esta vida,
tentei usar da melhor forma, agora eu parto sem nenhum apego, né? O que o Senhor me deu eu multipliquei, a minha família vai poder, de certa maneira, usufruir, gozar daquilo que eu estou deixando, e eu faço isso, Senhor, com muita alegria, por ter produzido e multiplicado. É um coração generoso, não é aquele coração de pena. Fiz tudo isso e agora deixo para os outros, né? Tem gente que é assim, nossa, eu multipliquei meus bens e agora estou deixando para o outro. É um pensamento diferente. Olha, Senhor, obrigado, Senhor. Multipliquei, multipliquei. Hoje, meus filhos, meus netos não passarão pelo que eu passei, porque o Senhor me deu o dom e eu multipliquei. Eu estou indo em paz com dever de sensação, com sensação de dever cumprido. Com sensação de dever cumprido. É diferente, amados. O olhar cristão nos coloca em outro patamar. Nos coloca no patamar de sermos agradecidos, né? Nos coloca no patamar de sermos corresponsáveis por aquilo que o Senhor nos dá, de entender, né, que devemos utilizar, sim, sem apego, sem exploração, mas com muita generosidade, porque o que nos interessa é o pós, né? Que essa vida é um dom, mas ela não é eterna. E o que eu desejo verdadeiramente é a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.